Olá, professor Michel Banks Cortez, Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, e hoje a gente vai cumprir uma das etapas do edital de credenciamento para professor mentor do estado do Paraná. A minha disciplina é Educação Física, meu componente é Educação Física, e a reunião que eu vou demonstrar como que eu faria essa reunião para os professores, ela está de acordo com as habilidades e uma turma de sexto ano. O tema é um tema bem interessante, eu escolhi esse tema porque ele não é muito praticado, ele não é muito trabalhado nas escolas, que é práticas corporais de aventura urbanas. Eu organizaria então a reunião, né? Eu começaria falando da minha agenda, que seria feita com acolhimento, para início de conversa, a vivência do mão na massa. Vamos refletir alguns conceitos importantes sobre a metodologia que a gente vai escolher, eu já vou comentar aqui também, e vamos fazer o fechamento dessa reunião com o para concluir. Na primeira parte do acolhimento, eu vou passar um vídeo para eles sobre a classificação das práticas corporais da aventura. Ou seja, nesse vídeo terão várias atividades relacionadas às práticas corporais de aventura. E depois, por meio da ferramenta Mentimeter, quando eles voltarem de ter assistido esse vídeo, eu vou fazer a seguinte reflexão: quais dessas atividades, dessa classificação que apareceram no vídeo, e mais, quais outras práticas corporais da aventura urbana nós conseguimos realizar dentro da escola? O meu objetivo dessa reunião, ele vai ficar bem claro assim. Vou usar aqui a estratégia comece pelo fim, ou seja, eu vou colocar os meus objetivos de aprendizagem primeiro dentro da reunião. E o meu objetivo de aprendizagem aqui é fazer com que tanto os professores que vão participar da minha reunião, como os seus alunos, os seus estudantes, quando eles forem usar essa temática com os alunos, é que eles consigam, né, conhecer as práticas de aventura e mais, e relacionar quais práticas podem ser inseridas lá dentro da escola, dentro do cotidiano ali da vivência escolar. Indo adiante, a gente vai falar de por que escolher essa temática, né? A gente vai fazer um convite para que o professor pesquise esse contexto com os alunos. Quais práticas eles conhecem? Quais práticas, né, podem o professor, né, conforme as respostas e essas reflexões com os alunos, ele possa definir que elas podem ser, feitas, podem ser realizadas dentro da escola. Então, o que que isso está relacionado com a vivência do aluno, a realidade que o aluno vive. E é para conduzir o estudante, né, a a conseguir ser efetivo dentro dessas 2 habilidades. Então, identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las. Então, recriá-las dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, ou lá no seu bairro, ou, né, como eu falei, dentro das nossas aulas de educação física. Reconhecer as características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização e também os tipos de práticas. E também essa outra habilidade que está contemplada lá no nosso CREP, ensino médio, sexto ano, experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventuras urbanas, suas técnicas e estratégias. Então, o meu objetivo principal é aqui, né? Conforme eu comentei, eu vou começar lá pelo meu objetivo de aprendizagem. E o meu objetivo de aprendizagem é que, terminando essa reunião, o professor trabalhou essa aula com o aluno, ele consiga reconhecer as práticas corporais de aventura, ele possa recriá-las e eles possa reproduzi-las, essas práticas corporais de aventura, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, lá na sua escola. Passada essa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho da metodologia com os professores. Eu escolhi a metodologia de rotação por estações, né, que vai abrir uma possibilidade de diferentes atividades, utilizando diversos recursos como forma de rotações, né, no quais os estudantes aí se revezam, vão construir percursos distintos e vai se tornar a aprendizagem bem mais colaborativa. Ou seja, o estudante vai construir o conhecimento sendo o centro do processo ali de aprendizagem. Indo adiante, então, nós vamos conversar
como que a gente pode organizar então os estudantes em grupo, para que a gente possa desenvolver, realizar esses desafios que foram propostos. Então, de acordo com esse tema e de acordo com essa metodologia. Como que a gente pode estar organizando a nossa aula, a nossa sala de aula. Depois, né, que a gente organizar, eu vou falar um pouquinho antes dessa parte mais da atividade mão na massa, de alguns conceitos importantes sobre essa metodologia de rotação por estações, porque o estudante, principalmente, ele necessita de leituras prévias sobre essa temática, de quando a aula, né, do que vai ser tratado na aula ou do que vai ser tratado nas estações. Então, como sugestão aqui, eu coloquei um jogo no Kahoot, para que os professores possam se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos dessa metodologia, para que eles possam trabalhar, assim, de forma mais efetiva. A aula propriamente dita, como eu falei no começo, é uma aula do 6º ano, Práticas Corporais de Aventura e seus ambientes. A gente vai ter algumas, né, o objetivo da aula, algumas perguntas engajadoras, e dentre elas, a pergunta, assim, que a gente quer que o aluno, tanto o aluno como o professor responda, para que a gente possa atingir esse objetivo de aprendizagem, isso, né. É possível realizar práticas corporais de aventura na escola? Aí eu começo a amarrar, né, todo o meu acolhimento, por que que eu escolhi essa metodologia, eu começo a amarrar com esse objetivo de aprendizagem. E a atividade principal dessa aula, a atividade mão na massa, é que eles, tanto os professores como os alunos então, eles vão jogar um joguinho, sobre, né, reconhecer um pouquinho das práticas corporais da aventura no jogo Wordwall ali, e o desafio é verificar quais práticas de aventura que podem ser desenvolvidas na escola. Ou seja, então tanto lá no acolhimento, usando o Mentimeter, né, com a reflexão, quais práticas podem ser desenvolvidas na escola, e usando essa atividade mão na massa dessa aula, nós vamos para a atividade mão na massa da nossa reunião propriamente dita. E essa atividade mão na massa, eu quero organizar dessa forma aqui. Desculpe um pouquinho aqui da minha, não coloquei aqui em ordem, mas a atividade mão na massa que eu quero realizar com eles é a seguinte: então, de acordo com aquela aula, com aquela a atividade mão na massa ali, eu vou dividir os professores em 4 grupos, e eles já vão ter respondido no Mentimeter lá do meu acolhimento sobre quais práticas podem ser trabalhadas na escola. E cada grupo de professores, até 4 professores, vai elaborar uma das atividades da rotação por estações, uma rotação por estações, usando uma prática corporal de aventura urbana. O que eu quero com isso? Né? Eu quero que os professores coloquem em prática aquilo que eles falaram lá no Mentimeter, lá no começo da nossa reunião, como atividade mão na massa. E tanto eles como os alunos, quando eles forem aplicar essa temática. Então, o que pode surgir aí, né? A gente fica assim uma coisa meio subjetiva aqui, mas deixa eu esclarecer para vocês. Então, o que pode surgir? Pode surgir uma rotação por estações de carrinho de rolimã, que é uma realidade que a gente vive hoje, né, nos nossos bairros, na escola onde a gente vive. Pode surgir parkour, escalada, podemos montar uma estação de uma corrida de orientação dentro do pátio da escola ou até mesmo na quadra da escola, né, com um mapa de orientação, tudo ali. Podemos levar um skate para que os alunos possam fazer essa vivência dessa prática. Então são várias as possibilidades, são várias as ferramentas que eu tenho para que eu possa fazer com que o aluno pense na sua realidade e diga, ele mesmo pode dizer quais são as práticas que ele pode realizar dentro da escola. Voltando com esses professores para o grupo principal, cada subgrupo, cada grupo vai apresentar a sua atividade, das quais eu acabei de falar aqui, né, que vai ser
cada uma das estações. Vamos fazer aí 4, 5, no máximo 6 estações, cada uma com uma prática corporal diferente. E os professores, né, vai ser o momento aqui da gente conversar um pouquinho, então, como eles organizaram, como que foi feita a construção, né, por que que eles pensaram nessa construção. Já falamos dos conceitos importantes, e depois disso, a gente vai dar umas dicas e vai conversar um pouquinho com os professores de como que eles vão organizar a rotação por estações. Então, para que eles planejem o circuito, o foco, o objetivo, considerar alguns aspectos dessa rotação por estações, o comando, né? Acompanhar para que eles acompanhem os alunos na realização das tarefas, algumas pautas metacognitivas sobre a rotação por estações. Então, sempre estar estimulando tanto os professores na reunião, como os alunos lá quando eles forem desenvolver essa atividade prática de rotação por estações. Chegando então ao final da reunião, a gente vai relembrar, né? Eu vou pedir para que 2 ou 3 professores, eles relembrem comigo, então, qual foi, o tema central da nossa reunião, qual foi o conteúdo, qual foi a metodologia e qual foi a proposta que foi, elaborada e que eu propunha para que eles, realizassem, tanto durante a reunião, como com os alunos deles lá na sua realidade, de acordo com a sua realidade. E com isso, eu espero, né, mas eu tenho a certeza sim, que eu vou conseguir trabalhar esse tema de práticas corporais de aventura de forma bem efetiva, usando essa estratégia do comece pelo fim, usando aí vários recursos tecnológicos como o Wordwall, usando também o Kahoot e a metodologia de rotação por estações, que ela é